Olá, pessoal. Bem-vindos mais uma vez ao Business Time. Eu sou Manuel Suete e hoje apresento esse programa com a Paola Tucunduva e com o Antônio Miranda, que hoje não pode estar aqui com a gente. Mas temos a honra de receber aqui no estúdio o Ricardo Longo Sampaio, profissional e CEO da Harp HR Solutions, que vai falar com a gente sobre como empreender nos Estados Unidos, mas usando o melhor dos recursos humanos que você pode ter aqui no teu projeto de empreendedorismo. Antes da gente começar esse papo muito legal que a gente vai ter com o Ricardo, com a Paola aqui, eu queria que você seguisse a gente nas nossas redes sociais, dá um like lá, mande sua pergunta, mande a sua dúvida, que a gente vai poder responder ao longo do programa. Bem, Ricardo, bem-vindo. Muito bom ter você aqui com a gente hoje, falando de um tema tão legal que a gente gosta de discutir, pessoas, né? Mas existe um desafio muito grande para o empreendedor que chega aqui nos Estados Unidos, estabelece a sua empresa e precisa montar a equipe. Como é que é isso, Ricardo? Fala um pouquinho da tua história e o que você tem enfrentado ao longo dessa trajetória aqui nos Estados Unidos. Ok. Bom, eu estou nos Estados Unidos há 4 anos, quase 5, 4 anos e meio. Vim para cá com outro business, completamente diferente do que tenho hoje. E, na verdade, a ideia de criar a Harp e de colocar a Harp em operação veio de um problema que a gente enfrentou no business anterior, que foi justamente contratar e reter talentos. Isso é algo recorrente para muitos empreendedores aqui e a gente percebeu daí uma oportunidade de criar um novo negócio e a Harp surgiu desse projeto, dessa ideia. Eu sou administrador de empresas, né? Sou baiano, tenho experiência em vários setores e fiz carreira executiva por lá, mas nunca fui gestor da área de recursos humanos, né? Nunca trabalhei com RH na minha vida, até vir para cá, né? Mas sempre gostei de trabalhar com pessoas. Sempre foi um projeto meu pessoal de desenvolver pessoas, sempre gostei de entrevistar pessoas, fazer programas de avaliação de desempenho, dar feedback, sempre gostei muito disso. E, de repente, vi que essa experiência poderia valer aqui. A gente percebe muito nos empreendedores que vêm para cá aquela preocupação inicial que todos temos quando chegamos aqui, né? Visto, contabilidade, montar o seu business plan, fazer pesquisa de mercado, nem todas fazem, mas fazer as que vêm corretamente, as que vêm da maneira certa, se preocupam com isso. Mas, no fim das contas, obviamente tudo isso é importante, mas no fim das contas é que as pessoas se preocupam com contratar pessoas, como montar a sua equipe, como ter os talentos dentro do seu time. Isso acaba sendo o último dos passos e aí o que é que acontece? Isso passa a ser uma prioridade, passa a ser algo que tem que ser feito rapidamente, porque não há tempo mais de iniciar a operação sem ter gente e acabam não conseguindo contratar as pessoas adequadas também por conta disso. Isso é um problema recorrente. Uma coisa, Ricardo, que eu queria aproveitar para ressaltar aqui, porque eu acho que você falou um negócio muito importante. Você percebeu uma oportunidade de mercado e montou o seu negócio para atender essa necessidade do mercado. Isso eu acho que é um ponto muito importante que, infelizmente, eu não tenho visto os empreendedores entenderem a importância de fazer isso. E tem gente que ainda sonha e acha que vai criar mercado, que vai fazer os clientes e os consumidores usarem seus produtos ou serviços que muitas vezes nem está na cultura americana. Então, um dos pilares fundamentais para o empreendedor ter sucesso é entender uma necessidade do mercado, enxergar aí uma oportunidade e, a partir dessa oportunidade, traçar a estratégia e montar o seu negócio. E aí, você falou um ponto muito importante. Você teve a experiência, como é difícil contratar pessoas. E eu queria que você explicasse um pouquinho por que é tão difícil encontrar gente boa e a gente formar um time de pessoas aqui nos Estados Unidos. Falando especificamente de empresário brasileiro, acho que o grande problema é que o empresário brasileiro vem para cá e entende que pode contratar pessoas da mesma forma como ele faz no Brasil, né? A mão de obra daqui ela é muito diferente, as relações trabalhistas são muito diferentes, a relação patrão-empregado é muito diferente
E a gente ouve muito aquela história do brasileiro que vem para cá e diz: eu quero ir para os Estados Unidos porque lá eu não vou ter problema de demitir ninguém, eu não tenho que pagar aviso prévio, eu simplesmente comunico que a pessoa não vem mais no dia seguinte e fim de papo. É verdade, mas também existe o outro lado da história. O empregado também chega para você e diz: olha, amanhã eu não venho mais, tá? E o empresário brasileiro não está preparado para isso. A maneira de contratar, de identificar os skills adequados para o seu negócio aqui é completamente diferente. E outro detalhe que é muito importante entender é que nós estamos numa economia de pleno emprego. Nós temos mais vagas em aberto do que pessoas procurando por emprego, né? Então, quando esse tipo de coisa acontece, que é exatamente o inverso do que a gente tem no Brasil, a dificuldade de atrair talentos ela é muito maior. Porque você chega ali na esquina ou cruza a rua, você vai encontrar um outro trabalho. Uhum. Isso é uma verdade, né? E o profissional americano ou aquele que já está nos Estados Unidos há muitos anos, ele já tem isso com ele. Essa cultura já está arraigada. Então, ele não fica se prendendo. O nível de engajamento não é tão grande quando a gente tem no Brasil, quando a gente fala basicamente de remuneração ou de um benefício aqui, outro ali, sem ser alguma coisa que realmente impacte naquele projeto de vida da pessoa, do profissional. Uhum. Então, esse é o grande problema. O que é que a gente passou aqui? Eu gosto sempre de falar do meu caso anterior, porque eu acho que ele é importante, foi realmente de onde surgiu a oportunidade. A gente trabalhou com várias empresas americanas para contratar pessoas no início da nossa operação no negócio anterior, do qual eu participava. Além da gente não conseguir as pessoas adequadas, e existe uma razão para isso, a razão para isso é que as empresas americanas de recrutamento e seleção, elas vão lhe disponibilizar aquele profissional que está no banco de dados dela. Não é exatamente a pessoa que você quer, tá? Então, é o que tem, é o que tem, é o que está na prateleira. Tá. Isso é muito comum, infelizmente. E aí você acaba tendo que contratar, porque você precisa contratar, você precisa compor a sua equipe, você precisa iniciar a sua operação. E o que é que vai acontecer depois? Essa pessoa não vai ficar, porque ela não vai entregar o resultado que você espera. Ela não tem o fit com a sua missão, com os seus valores, com o seu propósito. A pessoa vai sair. E aí você perde um tempo enorme preparando, pagando por isso, né? Pagando pelo próprio processo, existe um custo para isso, pagando para treinar essa pessoa, e 3 meses, 4 meses, 6 meses depois, essa pessoa vai embora e você tem que começar tudo de novo. E sem contar, né, Ricardo, que num cenário onde você tem oferta de emprego muito maior do que demanda de pessoas, então esse que a gente chama aqui, a palavra em inglês é turnover, né, essa rotatividade de pessoas passa a ser muito maior. Sim. E eu, na minha vida de executivo anterior, eu já tive cargo de 300 pessoas aqui nos Estados Unidos e vivia essa realidade. E esse mito que às vezes o brasileiro tem na parte de empreendedorismo, ele é real também nas empresas. Não é muito... Além de ser difícil contratar, Paula, é difícil reter. E num cenário, né, onde você tem muita oferta de emprego, a pessoa vai embora por $10 a mais no ano. É isso que você tem visto, Ricardo, né? Dessa rotatividade. Então, como é que o empresário brasileiro se prepara para que... Porque já que a rotação vai ser alta, porque é real, você não vai conseguir fazer um plano grande, ainda mais se as funções fossem funções, né, mais operacionais, né, funções assim mais de gerência média. Como é que ele se prepara para ter esse contingenciamento, para continuar tendo sempre fazer com que o negócio dele não pare por falta de pessoas? O que é que vocês... Hoje, você tem que procurar fatores que tornem a sua empresa atraente, tá? Então, não adianta você vir para cá com aquele projeto, a gente ouve muito isso, de eu preciso contratar alguém que me ajude a crescer com o negócio, que tenha espírito empreendedor, que venha, tenha espírito de dono do negócio. Isso não é comum aqui, você sabe disso, isso não existe. A pessoa, o profissional, primeiro ele vai avaliar a remuneração, ponto. A gente fala muito isso, a gente vê muito em muitos estudos que o profissional hoje qualificado, ele escolhe onde ele vai trabalhar. E ainda é um fator de diferenciação a remuneração. Número 1, remuneração. Então tem que pagar mais. Tem que pagar mais. Okay. Por que você vai sair de uma empresa
consolidada, já com anos no mercado, em que você tem uma posição e uma carreira já feita para ir trabalhar numa startup. Convenhamos, é uma decisão difícil de ser tomada. Então, a pessoa tem que estar muito segura de fazer isso. Ou ela está realmente decidida a sair de lá, porque ela, enfim... Teve algum problema, algum desgaste, ou ela simplesmente decidiu que não quer mais lá, não quer mais ficar por lá. Ou então, essa pessoa tem alguma coisa por trás disso aí para fazer com que ela faça esse movimento. Uhum. Isso é muito importante. A empresa que faz o trabalho de seleção, ela tem que estar atenta a esse tipo de coisa. O bom profissional, normalmente, ele está trabalhando. Ele não está desempregado. Uhum. Quando ele está desempregado, tem que dar uma entendida do porquê. Muito bem. Para você sair de uma empresa já consolidada para ir para uma startup, primeiro você tem que pagar melhor. Não adianta pagar a mesma coisa, vou pagar um pouco menos e um salário variável maior, uma comissão. Não funciona. Isso a gente vê todos os dias. E aí, talvez, né, Ricardo, possa ser uma oportunidade você buscar alguém que está buscando uma promoção. Então, às vezes, um júnior que já esteja meio preparado para ser sênior e você precise de um sênior, isso vai fazer com que você consiga atender essa expectativa da remuneração maior. E né? que ele não esteja vendo essa perspectiva de crescimento na empresa onde ele atua hoje, ele começa a ver nessa outra que está oferecendo essa oportunidade de trabalho para ele. Então, isso, claro, isso é um fator de atração. Outro fator de atração são os benefícios. Benefícios. Uhum. A gente sabe, né, da dificuldade que existe nos Estados Unidos com relação à assistência médica. Empresa hoje que não oferece um plano, nem que seja básico, de saúde, um plano básico de assistência médica, nem que não inclua aí dental ou coisa assim, mas que dê pelo menos alguma coisa de benefício nesse sentido, ela também perde competitividade para atrair o bom profissional, ok? A última das coisas que... Isso é estudo, né? Isso é número já levantado, pesquisa, são dados, né? Pesquisa realizada. A última das prioridades para alguém decidir ficar na empresa ou sair dela é entregar novas responsabilidades. Aquilo que você falou, quando você não preenche os primeiros requisitos, o salário, o benefício, etc., a flexibilidade de horário de trabalho, a flexibilidade de local de trabalho, isso tudo está mais importante, é mais importante. Tá? Você vê muito home office hoje, não tem controle de horário, enfim. Isso hoje ainda é mais importante do que você dar uma promoção ou que oferecer um novo desafio. Olha que interessante. Você tem que preencher todos esses requisitos primeiro. Ele tem tudo isso atendido, é igual a pirâmide das necessidades básicas, tá? Uhum. Então, tem tudo isso atendido, então, ok, agora vamos ver que novos desafios eu vou ter para que eu possa crescer nessa nova oportunidade de trabalho. Agora, olha só, Paulo, é interessante. O Antônio está aqui hoje, mas mandou para a gente uma mensagem, porque esse tema do Ricardo é um tema tão rico, mas eu acho que ele caberia a gente ensaiar aqui mitos e verdades. Baseado, fazendo aquele paralelo que você gosta de fazer, Paulo, lá no Brasil, que a gente sabe de contratar pessoas e o que a gente tem aqui. Então eu vou começar, Paulo vai pegar o fio da meada e você, se eu esquecer de alguma coisa, você me fala aí. Tá. Mitos ou verdades? Você falou assim da flexibilidade do salário. Existe salário mínimo nos Estados Unidos, como tem no Brasil? E por que você falou que a pessoa negocia o salário? Mito ou verdade? É verdade que existe o salário mínimo, né? Existe o salário mínimo federal de $7,25 por hora, $7,25 por hora. Existe o salário mínimo da Flórida, que é de $8,50, $8,40 e poucos por hora. Eu não conheço ninguém que faça isso, porque, na verdade, o que manda é o mercado. Ninguém trabalha com salário mínimo aqui. Ou se trabalha com salário mínimo aqui para uma função extremamente operacional, extremamente básica. Eu não acredito nem que um atendente de uma rede de fast food receba um salário dessa natureza. Não, existe uma cadeia de varejo aqui que paga $8 por hora. Eu sei porque já ouvi falar que tem gente trabalhando lá. Mas imagine o turnover que existe lá, né? Exatamente. Existe uma atividade absurda porque ninguém vai ficar com essa remuneração, porque realmente você chega na vez, você vai ganhar 9, você vai ganhar 10. Tá? Então, existe sim, é verdade, mas na prática
um isso mito. não, isso vira um mito. É um mito. Ou seja, o empreendedor que vem para cá tem que estar preparado para negociar um salário. Então, eu acho que o mais importante é isso, né, Manuel? O empreendedor tem que entender que isso tudo vai ter impacto na sua planilha de custos. Porque muitas vezes mal planejado esses desafios em relação à contratação de pessoas, o tipo de remuneração que eu vou ter que ter, você faz um planejamento financeiro errado e você vai ter o prejuízo e o que a gente tem visto com muitos empreendedores brasileiros, né? Ricardo, eu queria saber um negócio. Eu ouvi falar que tem certas perguntas. Eu entrevistei muita gente para contratação para as minhas empresas. E eu perguntava sobre a vida da pessoa, porque eu acho que é importante sonhos e, né, e mesmo histórias e perguntas pessoais de todos os aspectos. E eu ouvi falar que aqui tem perguntas que são proibidas. Eu queria que você explicasse um pouco isso. É mito ou verdade, né, Paula? É mito ou é verdade? Perguntas proibidas é mito. Você pode fazer um monte de pergunta. Mas a verdade é que se o candidato perceber que ele não foi à frente do processo ou se ele foi demitido, ele não conseguiu permanecer da empresa por conta de uma discriminação de cor, de religião, de estado civil, de preferência sexual ou o que for, ele pode sim processar a empresa. Então, na dúvida, é melhor não perguntar. Tá? Me dá então, exemplos de perguntas que aqui não se usa. Eu tenho uma situação que eu falo muito dentro quando converso com meus clientes, porque não aconteceu com a gente, mas antes mesmo da gente ter o negócio, me contaram essa história, de um candidato a vendedor, né, que participou de um processo seletivo, ele já era uma pessoa de mais idade, e foi para a recepção da empresa para ser entrevistado, e junto com ele estavam outros candidatos mais novos, mais jovens do que ele. Não sei se mais 2 ou 3, enfim. Todos foram entrevistados, mas todos estavam na sala de espera ao mesmo tempo, que já é um erro, né? De cara já é foi uma grande bobagem que foi feita, mas enfim, foi feito. E aí foram entrevistados um atrás do outro. E esse candidato, por ser mais velho, de cara ele já ficou, né, esperto, né, ficou ligado. E ao tomar conhecimento depois que ele não tinha selecionado, o que foi que ele fez? Ele acionou a empresa dizendo que ele não foi selecionado por causa da idade dele. Pode ser que seja verdade, pode ser que não seja verdade. O fato é que você não pode deixar de contratar alguém porque ele é mais velho, tá? Isso faz parte da lei de igualdade para todos aqui, de oportunidade igual para todos aqui. Isso não pode ser infringido de forma nenhuma, porque isso realmente é um processo que a empresa vai levar, e ela vai ter dor de cabeça, né? Ela pode até conseguir provar que ela não teve, isso não aconteceu, mas ela vai ter uma dor de cabeça. Ela vai ter que ir para a corte, ela vai ter que contratar advogado, ela vai ter uma chateação. Uma coisa que a gente vê muito, né? A mulher, quando está num processo de entrevista, chega uma mulher mais nova para um processo de entrevista, 20 e poucos anos, 30 anos, e essa eu já presenciei. O empresário virar e perguntar, ok, você... ela falou, não foi até a iniciativa dela, não, eu me casei tem pouco tempo e tal. E aí o empresário não aguentou e perguntou, e você tem planos para ter filhos? Isso é um erro, né? Isso é um erro, isso é uma invasão de privacidade absurda. E se ela perceber que ela não foi selecionada porque ela respondeu, tenho plano de ter filhos, mas não agora, ou coisa assim, mas ela pode processar você sim. Ela vai conseguir provar? Não sei. Mas você vai ter um trabalho que você não precisaria ter. Muito bom ponto, hein, Paula? Eu tenho mais uma perguntinha de mitos e verdades aqui. Férias. Às vezes o pessoal vem para cá no business plan, porque é muito legal o que a Paula falou, porque essa questão de contratação de pessoas impacta definitivamente no teu processo. Então, qual o tamanho da minha empresa ideal? E o pessoal, eu vou ter lá 30 dias de férias, né? Porque eu tenho 30 dias de férias e tal, e o pessoal... né? Bem, eu já sei a resposta, porque eu percebi que eu tinha que negociar férias. A coisa mais importante depois do salário é negociar férias, né? É mito ou verdade? Todo mundo tem direito a 30 dias de férias aqui, ou a pessoa pode ter 0 dias de férias? Pode ter 0 dias de férias. Férias é benefício. Né? Férias é benefício. Férias é benefício. A gente não tem, como na legislação brasileira, a obrigação de conceder 30 dias de férias a cada período de 12 meses que você tem. Isso não existe aqui. Isso é negociado no início. Existem empresas que dão 30 dias de férias? Sim, existem empresas de grande porte que oferecem esse super benefício
de 30 dias de férias, porque é um super benefício. Aqui é. O normal, que a gente vê mais usualmente é, depois do primeiro ano de trabalho, você dá 1 semana de férias. No segundo ano de trabalho, você dá 2 semanas de férias. E aí você vai crescendo nisso aí até, em algumas situações muito específicas, isso não é geral, você dá 30 dias de férias. Mas isso é benefício, isso é negociado, isso faz parte do pacote de oferta de emprego logo no início, logo quando você é chamado pela empresa. Está aqui, oficialmente, essa é a regra do jogo. E o benefício férias se refere a isso aqui. A mesma coisa com relação, portanto é mito essa história dos 30 dias de férias aqui. Mas complementando isso, apesar de você não ter me perguntado, também a questão dos feriados. Existem feriados que são respeitados e existem feriados que não são respeitados. E feriado pago também é benefício. Nem toda empresa paga por todos os feriados federais ou coisa assim. Na verdade, ela define quais são os feriados dela de acordo com a prática dela, a agenda dela. Eu tenho uma empresa, por exemplo, que diz, olha, se a Nasdaq estiver funcionando, eu vou estar funcionando. Eu não quero nem saber se foi... Não é feriado, Não é feriado. É um dia normal de trabalho. É um dia normal de trabalho, porque a Nasdaq está funcionando e ele opera com a Nasdaq. Então ele precisa criar a rotina dele, a agenda dele, em cima disso. Então existem feriados aqui, por exemplo, agora nós tivemos recentemente o Veterans Day. Existem veteranos. O Dia dos Veteranos. E existem empresas que concedem isso como um feriado pago e existem empresas que não. O mais usual é o Thanksgiving, que é o super feriado americano. Esse não existe quem não conceda, Natal e alguns outros aqui, Independence Day, né? E aí você vai... Esses são mais usualmente conhecidos. Mas existem outros que não. E você pode definir na regra do jogo estabelecida no início, quais você vai conceder e quais não vai conceder. Legal. E eu queria ouvir de você um pouco essa coisa de mito e verdade em relação à remuneração. Eu vejo muita gente falando em remuneração por hora, remuneração anual. No Brasil tem uma diferença muito grande entre um salário fixo, e que aí sim eu tenho o tal do feriado pago, né? Eu não trabalho e ganho. E quando você é remunerado por hora, depende do número de horas de trabalho. Qual que é o hábito aqui? Quais são aí os mitos e as verdades nesse sentido aqui? Isso depende da posição. Tá? As posições operacionais, elas normalmente são controladas por hora trabalhada. Então, é feito um controle de horas, existem mecanismos para isso, inclusive apps em celulares para se controlar a hora, ou outros mais básicos, mais primitivos, entre aspas. E aí é controlada aquela hora semanal, é definido, obviamente, qual é a carga horária que essa pessoa vai ter que dar por semana. 40 horas é o limite que se tem por semana para quem trabalha em regime full-time. Qualquer coisa que exceda isso aí é considerada hora extra para quem trabalha em regime de controle por hora, né? E aí a empresa paga na semana seguinte ou a cada 15 dias. Cada empresa cria a sua regra e também define isso na carta de oferta de emprego. Para funções intermediárias e até mesmo algumas funções mais de assistente, analista, que não sejam funções de liderança, é definido um salário anual e em cima desse salário anual não existe controle de hora. Tá? Então, aí é uma função que é uma função um pouco mais estratégica, ela não é tão operacional, é uma posição mais de confiança até. Eles chamam de at will, não é isso? Isso, exatamente. Então, você trabalha... não existe controle de horário. Não existe controle de horário, nem para mais nem para menos. Você tem que entregar aquele trabalho para o qual você foi contratado para entregar. E a descrição do cargo é fundamental, né? E na descrição, fundamental. Ali é o que eu falo sempre, ali é a regra do jogo. Se você definiu aquilo antes da bola rolar, tá valendo aquilo aí. Se você definiu uma coisa e depois mudou, bom, você pode ter problema, porque o job description, ele vale muito. Vai ser cobrado à risca. Vai ser cobrado à risca mesmo, na vírgula. Paola, eu fico pensando assim, a gente fez esse bate-bola aqui, né, de mitos e verdades. Imagina que desafio que tem um empreendedor, né, só exatamente nesse capítulo, né, sobre a questão de pessoas. E aí não adianta, né, é muito melhor pegar ajuda, né, o Ricardo. Conta um pouquinho de como é que você passou por esse erro, por esses desafios, aprendeu um pouco na prática com boa parte dos empreendedores, mas eu gostei de uma coisa que a Paula falou, que eu entendo, conheço também a tua história, uma história muito interessante, de ver uma oportunidade de mercado e se adaptar a essa oportunidade, crescer rápido, inclusive já ter até um parceiro estratégico aí. Como é que tem sido essa tua jornada empreendedora aí? O que vocês
podem assessorar os empreendedores que estão vindo para cá para poder justamente não ter uma bola quadrada nesse capítulo? Ok. Nossa empresa ela faz exatamente esse trabalho, oferece esse serviço de recrutamento e seleção. Recentemente, nós começamos, no início desse ano, nós começamos a namorar com a FESA, que é um grande player no Brasil de Executive Search. A FESA Group é uma empresa com 5 negócios diferentes e que, no início do ano, fez um contato conosco, que já foi para a gente uma grande vitória, né? Um reconhecimento do trabalho de uma grande empresa. Claro que no início a gente fica até meio preocupado, porque os caras são gigantes e a gente é pequenininho. Mas a gente começou a conversar e em junho agora nós estabelecemos uma parceria, oficializamos uma parceria e passamos a ser o braço operacional e comercial da FESA aqui na Flórida, mas já com alguns desmembramentos para outros estados do país. Isso veio, é claro, de um trabalho que foi feito gradativamente. Isso veio, é claro, da gente conseguir colocar na cabeça de muitos empresários, através de toda a rede de relacionamento que a gente foi criando ao longo do tempo, de que é muito melhor para ele fazer um trabalho mais profissionalizado para poder contratar pessoas e ele focar no negócio dele, focar na estratégia dele, buscar o resultado dele, do que ficar fazendo outra coisa que não tem a ver com o negócio dele. E que é um negócio que é um trabalho que toma muito tempo, é um trabalho que toma muita energia, não é fácil, atrair bons candidatos é difícil, trazer esses candidatos, engajar esses candidatos no processo também é bem complicado, e escolher o melhor candidato é sempre arriscado, sempre. Né? Por melhor que você faça o processo, por melhores candidatos que apareçam, existe sempre um risco. Então, o fato de você ter uma assessoria que faz isso para você, né? Em que ainda lhe oferece uma garantia de substituição para essa pessoa, caso aconteça de algum tipo de erro na contratação e que ela não entregue aquilo que se espera que ela entregue, isso faz muita diferença na ponta do lápis. Então, você procura, na verdade, reduzir o risco de turnover e reduzir o custo de turnover. Uhum. Nem todo mundo faz essa conta. Uma dor de cabeça menos para o Com certeza. É uma dor de cabeça menos para você. Agora, Ricardo, me fala uma coisa. Com essa parceria, vocês agregaram algum serviço novo? Vai aumentar a infraestrutura? O que muda com essa parceria? A FESA ela tem 5 negócios no portfólio dela. Ela vem do Executive Search, né? O nome da FESA, inclusive, vem daí. Financial Executive Search Association. Então, eles começaram trabalhando. Quer dizer, contratação de executivos, né? Buscando o mercado financeiro. Inicialmente. Uhum. Hoje ela já atende a qualquer indústria, né? Mas inicialmente foi o mercado de Executive Search, então a gente está falando de posições de diretoria, presidência, vice-presidência, se levam. Com o tempo foi criado um novo negócio voltado para a média gerência, para funções de novas lideranças, que é a FESA-ASAP, que é basicamente o que a gente faz hoje aqui. Tá? A gente entra no mercado americano com a FESA atuando mais fortemente nesse segmento, nesse braço da FESA, mas ela trabalha também com Advisory, que é um produto que eu particularmente gosto muito, que eu digo que é tudo que se refere à gestão de recursos humanos e que não seja recrutamento e seleção. Então, o trabalho de onboarding, o trabalho de avaliação de desempenho, entrevista por competência, tudo isso, plano de sucessão, tudo isso é feito também pela FESA Advisory, que é o braço da FESA que cuida desse assunto, e mais 2 empresas menores, uma voltada para a HR Tech, que é uma startup para otimização, o uso da inteligência artificial para processos de contratação. Eu sei que é um tema que você gosta muito. Uhum. Então, isso é uma coisa que também a HR tem sido desenvolvido, há necessidade. Quando você trabalha com escala, não tem jeito, você tem que trabalhar com HR, com inteligência artificial. E um braço social, que é o 5º negócio que a empresa tem, que é um braço voltado para apoio a ONGs para a formação profissional de jovens. São 5 negócios. Isso, é claro, não pode ser feito todo ao mesmo tempo, a gente vai devagarzinho, step by step. Mas hoje a gente trabalha inicialmente mais voltado para a FESA-ASAP. Claro que já surgiu alguma coisa também para funções de C-Level, e que a gente está ainda em fase de negociação, mas se acontecer a gente já está preparado para fazer. E que para a gente já é um desafio. A gente trabalhava muito funções operacionais. A Harp em si era uma empresa que trabalhava muito mais funções operacionais do que funções mais estratégicas. Então, para a gente já é
também um aprendizado a mais, é um salto de qualidade que a gente está dando. Que legal. Que bacana, Ricardo. Muito bom ter você aqui. Esse é realmente um assunto tão importante, né, Manuel? Mas a gente tem aí uma limitação do tempo. E como o Antônio não está aqui com a gente hoje, né, Manuel? A gente sempre encerra com uma mensagem final positiva. E aí, eu acho que hoje você pode trazer aí para nós qual é a sua mensagem positiva para o empreendedor que está nos acompanhando. Legal, Paula. Não, obrigado. E relacionado ao nosso tema, né? Queria agradecer ao Ricardo Long Sampaio, da Harper HR Solutions, agora FESA, que pode realmente dar uma boa ajuda para o empreendedor brasileiro nesse desafio que ficou claro, né, Paula? Nesses mitos e verdades que a gente trocou essa bola aqui. Obrigado, Ricardo. E a mensagem positiva relacionada a pessoas, e é um tema que a Paula gosta muito, talvez se já dar uma conversa para o próximo, para uma próxima vez, é falar um pouco de liderança, né? Porque no final do dia, um empreendedor é um líder. E o que eu aprendi é que as pessoas seguem os líderes, não seguem os chefes. Ela tem que ter um propósito, ela tem que buscar alguém que impacte positivamente na vida dela. E você pode ser preparado para ser um líder. São competências que você tem, né? Tendo um coach do teu lado, tendo alguém que começa a desenvolver aquelas habilidades que ainda não foram desenvolvidas, mas aquelas competências que você só vai fazer se você tiver paixão por pessoas. E só faz isso bem quem tem paixão por pessoas. Então, terminando com essa mensagem positiva, seja um empreendedor líder, porque você vai ter sempre pessoas que vão seguir o teu sonho. Esse sonho vai ser dividido para que eles no final do dia aconteçam. Então, com essa mensagem inspiradora, eu fecho o Business Time de hoje. Foi um prazer estar com vocês aqui. Muito obrigado. Obrigado, Ricardo. Até a próxima. Com vocês, Business Time.